Evangelho de João, o capítulo 8, a partir do versículo 31. Todos acharam? Tem uns que estão procurando, eu vou aguardar. Diz assim: Então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles responderam-lhe: Somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como podes tu afirmar que seremos libertos? Jesus explicou-lhes: em verdade vos asseguro, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. O escravo não fica em casa para sempre, mas o filho permanece para sempre. Assim sendo, se o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Amém? Senhor, obrigado por esse momento de adoração. Queremos aqui declarar a nossa dependência, a Tua glória. Nos conduza na Tua palavra. Fala com a Tua igreja. Me transforma num canal onde nós iremos ouvir aquilo que nos transforma. E a Tua palavra ela é viva e eficaz, ela tem um propósito, e nós queremos ser alvos desse propósito, em nome de Jesus. Amém. Nesse texto que nós acabamos de ler, fala de quando Jesus está ministrando para os judeus que criam nele. E ele diz: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus aqui está trazendo uma realidade àquele povo. Estava mostrando a necessidade deles serem libertos. A verdade ela confronta. A verdade ela traz incômodo. A verdade ela brilha no meio da mentira. Nesse momento, Jesus está dizendo para aquele povo: vocês precisam ser libertos. E eles respondem arrumando uma desculpa. Eles dizem: mas nós somos descendência de Abraão, nós nunca fomos escravos. Na mente deles, o que determinava a libertação era vir de uma descendência abraâmica, era fazer parte de um culto religioso. Mas Jesus está dizendo: isso não é o que traz a libertação. Eu estou falando de uma verdade que liberta. E Jesus diz: aquele que vive no pecado é escravo do pecado. Então quem vive no pecado, o seu senhor é o pecado, é a quem ele serve. Jesus está dizendo: vocês precisam sair debaixo do jugo do pecado e receber a verdade que liberta. Porque se o Filho, pois, vos libertares, verdadeiramente sereis livres. Meus queridos, libertação é diferente de liberdade. A libertação é o ato de soltar, de salvar, de resgatar, de tirar de um lugar. Agora a liberdade não, fala de uma conduta aprovada, de um comportamento, de viver sem peso, de conhecer os limites, de viver a liberdade com responsabilidade. Mas as pessoas estão confundindo a liberdade com libertinagem. E é uma linha tênue, porque a libertinagem
fala de uma prática imoral, de ceder às paixões e aos desejos carnais. Fala de indecência, onde a liberdade te faz conhecer limites, a libertinagem. Não existe limites, o desejo é desenfreado. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, não para a libertinagem. Amém? O que você vai ouvir hoje aqui pode mudar a sua história, pode virar uma chave dentro de você. Eu quero que você não perca um minuto, esteja em conexão com o Pai. Ele está mudando algumas coisas dentro de você. Barreiras vão cair, muros vão cair nessa noite. Você recebe isso em nome de Jesus? Irmão, se eu uso o livre-arbítrio como desculpa para pecar, é porque eu ainda não entendo que o livre-arbítrio é um presente que Deus me deu, para que todo dia eu possa escolher a Ele. Isso é livre-arbítrio. As pessoas confundem, acham que livre-arbítrio é para viver da forma que quer, é para cair no pecado e ter a possibilidade de escolher. Não, nós que fomos alcançados pela graça, vivemos com o presente do livre-arbítrio, mas como uma oportunidade para que a cada manhã eu possa escolher por Jesus. A graça não é um cheque em branco para a gente sair pecando, mas uma porta que Jesus abriu para que eu pudesse andar em santidade. As pessoas não conhecem o que a graça ela traz. Levam a graça como oba-oba. Não, eu estou na graça, então onde abundou o pecado, superabundou a graça, e eu vou vivendo sem limites. Mas não, a graça é um nível acima. A graça é uma porta para que eu possa me conduzir em santidade. Jesus disse: ouviste o que foi dito? Não matarás. Ele aponta para onde? Para a lei. Porém eu vos digo, que aquele que se irar contra o seu irmão, que aquele que falar uma palavra torpe contra ele, já o matou em seu coração. Ouviste o que foi dito? Não adulterarás. Porém, qualquer um que olhar para uma mulher com desejo, já cometeu com ela adultério em seu coração. Agora me diz, qual é o nível maior, da lei ou da graça? Da graça. A graça requer santidade, porque a lei apontava para um ato, mas a graça aponta para as intenções do coração. Sabe por quê, queridos? Porque todo pecado, ele é concebido na mente, é concebido no coração. Não adianta somente não fazer, é não pensar. A santidade, ela vem de dentro e é externada para fora. A santidade e a adoração tem que se tornar em nossa vida um estilo. Assim como você tem um estilo de se vestir, a adoração, a santidade tem que fazer parte do seu dia a dia. É a resposta que você dá ao perdão que recebeu, a graça que recebeu. Quando Jesus faz o convite para aceitarmos o seu fardo e o seu jugo, ele fala de uma troca. Você vem com o fardo pesado do mundo, deposita aos pés de Jesus, e ele coloca sobre as suas costas o fardo que é dele. E que fardo que é esse? Diga comigo, uma cruz. Ele está dizendo, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Então você chega com todo o fardo do mundo, essa mochila que você não consegue mais carregar. Então o Senhor tira de sobre os seus ombros e diz, agora você tem uma cruz para carregar. Mas esse fardo, ele é leve. É o que vai fazer você completar a carreira, é o que aponta para o seu destino. É o que aponta a tua libertação.
Jugo fala de governo, de domínio. Você vem, recebe a Cristo, então o domínio do mundo, o pecado é retirado de você. E jugo fala de caminhar junto. Os bois trabalham com o jugo. É uma canga que vem sobre os pescoços dos bois para caminharem numa mesma direção e fazer o mesmo trabalho. O que Jesus está dizendo nesse convite? Você não precisa mais caminhar com o fardo do mundo. Eu tenho uma cruz para você, que fala da tua história, que fala do teu destino, que aponta para onde você nasceu. Eu tenho um jugo para você, que é caminhar do meu lado e viver uma missão, aquilo que eu preparei para você. Entende que não é andar sem governo. Tem gente que vem para a igreja do jeito que está e quer permanecer do jeito que está. Não é esse o convite. Jesus está falando de uma troca. Você vem e é transformado segundo a sua palavra, porque a palavra do Senhor restaura. Amém, queridos? Não é ficar sem nada no pescoço. Eu tenho um jugo, agora o governo é de Cristo. O fardo é leve, sim, mas eu tenho uma cruz para carregar. Sabe, a pessoa que realmente é livre é a pessoa que está crucificada com Cristo. Eu vou repetir. Os livres, de verdade, são aqueles que estão crucificados com Cristo. Gálatas, o capítulo 2, o versículo 20, diz: já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A liberdade não está lá fora. A liberdade está na cruz. A minha origem está na cruz. Os livres são os crucificados, aqueles que têm a cara de cruz. Olha para o teu irmão aí, vê se ele tem cara de cruz. Não é cara de pau, tá? É cara de cruz. Ele tem cara de cruz, revela a glória de Deus. Porque se você tem cara de cruz, você está mostrando onde você nasceu, onde você foi liberto. Nós fomos crucificados com Cristo. Eu não vivo mais, eu não desejo mais nada, eu não quero mais fazer uso do meu livre-arbítrio. Sabe por quê? Porque se o governo é do Espírito, eu não decido mais nada, é Ele que decide por mim. É a vontade dEle. Isso é desculpa para quem quer viver no pecado. Ou é santidade ou é profanação, queridos. Os livres têm as marcas de Cristo. Olha para o teu corpo, eu estou falando do corpo espiritual. Olha para você, você tem marcas. E essas marcas te levam para a cruz. As pessoas que estão ao seu lado no trabalho precisam reconhecer você como um homem crucificado, como uma mulher que carrega a glória de Deus, que vai passando, como Jesus, que eles olhavam para Jesus e viam no seu semblante o Cordeiro, o sacrifício, aquele que estava indo para Jerusalém. No seu semblante precisa ter o sacrifício da cruz. Efésios capítulo 3, o versículo 1 diz: eu, Paulo, prisioneiro de Cristo. Prisioneiro de quem? Mais alto, prisioneiro de quem? De Cristo. Eu, Alicélio, prisioneiro de Cristo. Eles diziam: Paulo é prisioneiro de Roma, porque ele está acorrentado, pés e mãos. Paulo disse: não, vocês chegaram atrasados. Eu sou prisioneiro de Cristo. Isso que está me segurando não revela quem eu sou. Eu quero dizer, aquilo que está te prendendo hoje não revela quem você é. Você foi crucificado com Cristo. Isso não tem poder de te parar, de te prender. Ele disse: não, vocês não estão entendendo. A minha posição é diferente da minha condição.
A minha condição é de preso, mas a minha posição, eu estou assentado com Cristo nas regiões celestiais. Ei, querido, só alguém que é livre pode declarar algo assim. Que a situação não muda quem você é. Ele diz: você me prendeu com correntes, com algemas, mas eu fui preso por Cristo com cordas de amor. Ele me prendeu com cordas de amor. Eu não sou obrigado, eu quero, eu amo, eu decido. Se Cristo vive em mim, agora eu me submeto ao governo do Espírito. Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Você reconhece um filho quando vê ele representando um governo. Se você vê um embaixador atraindo a glória de Deus para a terra, este verdadeiramente é filho. Este foi liberto, e agora, porque é liberto, anda em liberdade. Efésios capítulo 4, o versículo 8 diz que Jesus levou cativo o cativeiro. Isso é, ele prendeu o que nos prendia. O que é cativeiro? Aquilo que prende, um ambiente que prende alguém. Quando Jesus morreu e ressuscitou, ele levou cativo o cativeiro, ele prendeu aquilo que tinha poder sobre nós. E o que tinha poder sobre nós? Diga comigo: o pecado, a morte. Então, quando Jesus ressuscitou, ele prendeu, ele acabou com o poder que nos dominava. Ele triunfou sobre a morte e sobre o pecado. Ele arrancou esse poder que estava sobre nós, nos tornando escravos. Não tem mais eficácia em nossas vidas esse poder do mundo. E o pecado não terá poder sobre vós. E ele nos fez eternos. Eternos. Eu olho para você, ainda que essa casca se desfaça, todavia você é eterno. Você vai passar da morte para a vida. Você recebe isso em nome de Jesus? Aleluia. Colossenses o capítulo 1, versículo 13 diz que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O que é isso? Resgate, redenção. Está falando sobre o processo pelo qual Cristo, ele nos abraçou, nos salvou, libertação, e agora ele nos levou para um lugar seguro no seu reino. Isso é redenção, isso é amor. Esse transporte fala do amor de Deus sobre nós, amém? Saímos da escravidão do pecado para vivermos na graça, das trevas para a luz, da morte para a vida. Irmãos, preste atenção, nem todo liberto é livre. Eu vou repetir, nem todo liberto é livre. Às vezes você foi liberto da bebida, das drogas, da prostituição, do vício, mas não consegue ser livre diante de Deus. Sabe por quê? Porque saiu da escravidão do vício, mas caiu na mão da religião, que tenta te moldar segundo padrões humanos, dizendo: faça isso, não faça aquilo, toque nisso, não toque naquilo. Coloca uma régua e mede o tamanho da saia, o tamanho do cabelo, se pode pintar, se não pode pintar. E você se vê mais infeliz dentro da igreja do que lá fora. E acaba criando uma fantasia e vivendo um personagem. O Espírito Santo é o teu padrão. Quando você chega diante do espelho, você vai dizer: Espírito Santo, tu é o meu dono. Essa roupa está adequada? Ele vai te responder.
Nós não precisamos ficar apontando, porque o Espírito Santo está dentro de você, ele te convence, ele fala com você. Estamos criando, com um ambiente de escravidão religiosa, pessoas infantilizadas, que sempre temos que falar alguma coisa, ou fazer alguma coisa, colocar uma linha de conduta, ou padrões escritos, para que a pessoa possa seguir. Isso eu estou anulando o Espírito Santo, ele fala comigo. O meu proceder é reflexo do que ele fez na minha vida. A igreja não é um jardim de infância. Precisamos amadurecer, porque senão as pessoas que estão vindo para dentro, em vez de encontrarem um ambiente de libertação, estão se colocando debaixo de outro jugo. Queridos, está acontecendo uma transição nessa geração. Aí você não consegue ser real na igreja. Aí porque é forçado a viver um personagem, chega na igreja e vê as pessoas, você tem que fazer alguma coisa. Aí faz aquela cara de quem chupou limão, coloca um bico para frente e aperta o zoinho, para mostrar seriedade e santidade. Não é assim? Imposta a voz, glória a Deus, soberano, excelso. Deus está dizendo, cara, eu te conheço, velho. O que tu quer mostrar? Eu sei o que você fez ontem, e ainda não chegou à minha presença, não pediu perdão. Nós precisamos ser reais diante do Senhor, amém, amados? Aí, nesse personagem, você esquece que no tempo que você estava no mundo, você ia para o bailão, e lá riscava o salão a noite inteira dançando. Mas chega na igreja, parece uma múmia, não consegue nem bater palma, não consegue adorar, não consegue celebrar o Senhor. Dá um Grenal, o dia do jogo do seu time, tem cara que fica rouco de tanto gritar. Chega na igreja, coloca a sua capa de santidade, mas não consegue dar um glória a Deus. É real lá fora, mas dentro da igreja não. O que estamos gerando? Que tipo de ambiente é esse? Somente um ambiente religioso. Passava a noite em claro no tuts-tuts, né? Aquela luz endemoniada na tua cabeça, aquele som, não tinha problema, não tinha nem fome, o sol raiava e estava tudo certo. Mas se o culto atrasou 10 minutos, chega em casa, não aguento mais, o pastor está fora da casinha, vê se isso é horário de acabar o culto. Sabe, queridos, aqui nós estamos vivendo debaixo de outra conduta, o governo do Espírito. Eu sirvo a vocês, mas primeiro eu sirvo ao Senhor. O culto não é para homens, o culto é adoração ao Senhor. Então, se tiver dias que nós tivemos que passar mais do tempo, se o Senhor está falando, nós somos obedientes à sua voz. Ele que está falando, o culto é dele, amém? Precisamos quebrar protocolo, padrões humanos. Estamos nos tornando crentes chatos, porque nós fomos libertos, mas não livres. Liberto fala de sair de uma situação, de um ambiente. Eu fui livre do vício, mas quando eu chego diante de Deus, ainda não consigo ser livre em sua presença. Eu fui liberto de atos que eu fazia, mas agora diante de Deus eu não consigo manifestar a liberdade que há no Espírito. O mundo diz que liberdade é você fazer o que quer, sair para onde quer, dizer o que quer, ser o que quer. Eu tenho a minha liberdade, eu tenho o meu carro, o meu trabalho me assegura isso. Essa é a liberdade pregada no mundo, para ser o que quer. Hoje vivemos um tempo de ideologia de gênero.
onde eu escutei numa reportagem um pai dizendo: eu estou criando meu filho livre, olha a mentalidade, e depois ele decide o que ele quer ser. Ei, queridos, não, nós não podemos nos adequarmos a isso. Existe uma verdade que está no céu e só ela liberta, só ela nos transforma, só ela nos redime, amém? A liberdade não tem um preço, não se compra. Não fala de conquista, não é porque você trabalha demais, não é porque você lutou para ter. A liberdade só pode vir por Jesus. Se pois o Filho vos libertares, verdadeiramente sereis livres. Tem pessoas que acham que são livres, mas continuam dentro de um cativeiro, aprisionado pelo pecado. Tem gente que vem para a igreja, mas quando acaba o culto vai para casa, abre sites pornográficos, é um pornógrafo, é viciado em pornografia. Deus, Ele está rompendo com essas máscaras, com essa encenação. Tudo que está acontecendo no mundo hoje é o reflexo de uma vida ímpia, de uma vida podre. O Senhor está chacoalhando o mundo para que a sujeira venha para fora, queridos. O que precisamos é buscar o estilo de vida, adoração e santidade. Diga comigo, adoração e santidade. Aleluia. 1 Coríntios, o capítulo 9, versículo 19, Paulo dizendo: sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos. Eu vou repetir: sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos. Eu só posso te servir se eu for livre dos teus elogios, das tuas críticas, daquilo que você pode me dar. Senão esse serviço será conveniência e não comunhão. Porque no momento que você não me elogiar mais, então eu não consigo mais te servir. Porque aquilo que te move é aquilo que te para. Que ambiente estamos produzindo? De conveniência ou de uma verdadeira comunhão? Eu preciso ser livre de todo interesse humano, porque nós não atraímos pessoas para nós, nós conduzimos a Cristo. Libertação é o primeiro ato, é o ato de ser retirado. Nós fomos retirados do império das trevas, mas fomos transportados para o reino de Deus. E a conduta no reino de Deus é liberdade no espírito. Às vezes nós apontamos e achamos estranho uma adoração extravagante. O cara lá fora fazia, acontecia, ele vem para a igreja, então ele se joga no chão, ele roda na igreja, ele dá glória a Deus alto, e a gente diz: olha esse excesso. Isso aqui, para que fazer isso? Deus não é surdo. Religioso. Precisamos mudar a nossa mente. Existe uma renovação. Ei, deixa o menino rodar. Deus trata nesse ambiente, Deus trata em cada nível. Ele chega imaturo, então deixa o menino rodar, porque é mais fácil lidar com excesso do que colocar fogo num coração gelado. Pegou? Às vezes estamos olhando para excesso na adoração, mas é porque nós não conseguimos ser como ele. Uma vez nós já queimamos, mas porque eu não consigo mais ser livre, eu vou me atrofiando espiritualmente e não dou mais vazão para o Espírito Santo. Ei, deixa o menino rodar. Sabe, desfaz a cara de quem chupou limão e dá um sorriso aí. Glória a Deus, dá um sorriso. Coisa boa é pregar para quem está sorrindo. Porque não é isso que denota o que você tem dentro de você. Porque se eu não me tornar como criança, eu não posso ver o reino de Deus. Então, libera essa criança. Tropeça, cai, mas quem é responsável pela conversão é o Espírito de Deus.
Nós só conduzimos e cuidamos. A nossa referência não é mais a terra, é o céu. O governo é do Espírito. Conveniência, nunca mais. Mas liberdade no Espírito. Eu quero que você se coloque de pé. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Essa é uma noite de vivermos a liberdade que há no Espírito de Deus.